Oi, gente, tudo bem? Bom, conforme combinado na aula que tivemos hoje pela manhã, né? Eu estou disponibilizando aqui o material para vocês a respeito da estrutura de palavras, tá? Para que vocês, como eu mencionei na aula, aquela explicação que tem no livro é um tanto quanto rasa. Aqui tem uma explicação um pouquinho mais profunda, né? Vamos dizer assim, quanto a essa estrutura e formação de palavras, tá? Que a gente vai precisar aqui para seguir com o nosso conteúdo. É um assunto conhecido já de vocês, né? Mas como eu sempre falo, em língua portuguesa os temas se repetem, porém sempre com um complicadorzinho a mais ali. Então, a estrutura, né? A palavra é subdividida em partes menores, chamadas de elementos mórficos, né? São os morfemas. Os elementos menores são os morfemas. E eles são radical, a vogal temática, o tema, a desinência, o afixo, vogais e consoantes de ligação. Vamos ver aqui cada uma delas. O que é o radical? O significado básico da palavra está contido nesse elemento, né? Nessa parte da palavra. A ele são acrescentados outros elementos. O radical é a parte da palavra que não se altera. Por exemplo, o radical de pedra, que é uma palavra primitiva, é P-E-D-R, ok? Aí quando eu vou utilizar esse radical para formar uma palavra derivada, por exemplo, pedreiro ou pedrinha, percebam que o radical da minha palavra primitiva aqui não se altera. Então, o radical não vai se alterar. Quanto à vogal temática, o que é a vogal temática? Vogal temática verbal. Ela tem como função preparar o radical para ser acrescido pelas desinências e também indicar a conjunção a que o verbo pertence, ok? Ela vai preparar, vai adequar esse radical para receber ali esse acréscimo da desinência, né? Por exemplo, aqui a vogal temática aqui do verbo cantar é A, do verbo vender é E do verbo partir é a letra I. Observação aqui, uma observação para vocês, que nem todas as formas verbais possuem a vogal temática, tá? Por exemplo, a palavra parto não tem vogal temática aqui, nessa forma verbal. É o radical e mais a desinência apenas. Parte, que é o radical, e aqui, isso daqui não é vogal temática, é a desinência, tá? Seria vogal temática se depois dela viesse a desinência, mas aqui não vem. Vejam que só tem mais uma vogal. Apesar dela ser vogal, ela é desinência, não é vogal temática, porque ela não prepara o radical para receber a desinência. Ela é a própria desinência, ok? Quanto ao tema, é o radical com a presença da vogal temática, tá? Tema é o radical, aqui, por exemplo, a palavra chorar, né? C-H-O-R, aqui a palavra choro. Então, é o radical com a vogal temática. Cante é o radical de cantar e o A é a vogal temática desse verbo. As desinências são elementos que indicam as flexões que os nomes e os verbos podem apresentar e são subdivididas, né, em desinências nominais e desinências verbais. As nominais indicam o gênero e o número, como naqueles exercícios que fizemos do livro lá, né, que indicava o gênero e o número lá do que pedia. As desinências do gênero são a e o, que indicam o gênero masculino e feminino, né? A para feminino ou para o gênero masculino. E as desinências de número é o S, né? Que é de plural. Número, quando eu falo em número, eu estou falando em plural. E o singular não tem desinência própria. Aqui um exemplo, né? O radical da palavra gato, o radical é gat, G-A-T. A desinência nominal de gênero é o O. Por que de gênero? Porque se tivesse o A, seria a gata, né? Então, desinência nominal de gênero é essa vogal aqui. Aqui tá mais explicado para vocês aqui de forma mais didática, né? Então, desinência nominal do gênero e desinência nominal de número. O S ali no finalzinho da palavra. Quando eu tenho singular e plural. Singular gato, plural gatos. Então, o que me faz essa diferença é o S. É um assunto simples, né, gente, do conhecimento de vocês, porém tem essas terminologias aí que podem causar um pouquinho de desconforto.
mas é bem tranquilo, tá? À medida que vocês vão se familiarizando, fica tranquilo. E quanto às desinências verbais, indicam o quê? O modo, o número, pessoa e tempo dos verbos, como o próprio nome me sugere, dos verbos. Exemplo, cantávamos. Aqui, a forma do verbo cantar, encantávamos. O meu radical é a parte cante, certo? C-A-N-T. Mas a minha vogal temática é o A. Por que a minha vogal temática? Ela está preparando a desinência aqui, preparando a palavra, o verbo para receber a desinência, né? A desinência do modo temporal aqui é o vá. Cantávamos. E essa daqui é a desinência de número e pessoa, ok? Nós cantávamos. Então, se esmiuçarmos a palavra, vai ficar assim, o radical, a vogal temática, a desinência de modo temporal e a desinência de número e pessoa, ok? Eu acho que esse exemplo ficou bem explicado ali para vocês. Vamos falar um pouquinho de afixos, né? São os elementos que se juntam aos radicais para a formação de novas palavras. E os afixos podem ser tanto prefixos como sufixos. Prefixo é quando colocado antes do radical e sufixo depois do radical. Por exemplo, aqui, a minha palavra primitiva seria pedra, então pedrada. Aqui é um prefixo ou um sufixo? O meu radical está aqui, P-E-D-R, é colocado depois. Se é colocado depois, é um sufixo. Invariável, colocado antes do meu radical, então é um prefixo, pré, antes. Aqui na palavra infelizmente, eu tenho, né, tanto colocado antes quanto colocado depois ali. Então tem um afixo e um sufixo ali na mesma palavra. Vogais e consoantes de ligação. O que são essas vogais e consoantes? Bom, gente, são elementos que são inseridos entre os morfemas, né, entre os elementos mórficos em geral, por motivos de eufonia, ou seja, para facilitar a pronúncia de certas palavras. Então, são chamados de vogais e consoantes de ligação. Aqui um exemplo na palavra silvícola, o I, para facilitar a pronúncia. Aqui o L, paulada, o I aqui novamente em cafeicultura, tá? Esses aqui são exemplos de vogais e consoantes de ligação. O processo de formação de palavras. Bom, inicialmente observamos alguns conceitos, né, sobre palavras primitivas e derivados, e palavras simples e compostas. É aquela mesma ideia, tá? Palavras primitivas, palavras que não são formadas a partir de outras, né? Por exemplo, pedra, casa, paz, entre tantas outras. E as derivadas, né, são aquelas formadas a partir de outras já existentes, ou seja, as primitivas dão origem às derivadas. As derivadas originam-se das primitivas, tá? Exemplos ali, pedrada, que deriva de pedra, ferreiro, que deriva de ferro, entre tantas outras que nós conhecemos e utilizamos, né, diariamente. Palavras simples. Simples são aquelas que possuem o quê? Apenas um radical, ok? Possui apenas um radical, a palavra é simples. E as compostas são as palavras que apresentam 2 ou mais radicais. Exemplos de palavras simples aqui, eu tenho a palavra cidade, casa e pedra. Utiliza apenas um radical. Com 2 ou mais radicais, pé de moleque, pernilongo, guarda-chuva. Então, tenho 2 ou mais radicais, são palavras compostas. Na língua portuguesa existem 2 processos de formação, né, de novas palavras. Elas podem ser formadas tanto por derivação quanto por composição. Vamos ver como que elas se formam por esse processo de derivação aqui primeiro. Derivação é aquele processo pelo qual palavras novas, né, derivadas, são formadas a partir de outras já existentes, das primitivas. Podem ocorrer das seguintes maneiras. De forma prefixal, sufixal, parasintética, regressiva ou imprópria. Mas o processo de derivação é aquele em que a palavra é formada a partir de uma palavra primitiva, ok? Vamos ver aqui esses processos, como que eles se dão. Prefixal, processo de derivação pelo que é acrescido um prefixo a um radical, ok? Se eu acrescento ali um prefixo no meu radical, então o processo é prefixal. Exemplo, desfazer, inútil. Aqui foi acrescentado, né, um prefixo, ok?
Vejamos alguns prefixos latinos e gregos aqui, mas... esse daqui eu não coloquei porque achei que era irrelevante. Mas utilizamos muitos prefixos, né, latinos e gregos que nos dão, por mais que você não seja muito familiarizado com determinado vocábulo, se você sabe do que se trata o prefixo, por consequência, você sabe o significado da palavra. Agora, por sufixal. É o processo de derivação pelo qual é acrescido o quê? Um sufixo. Nominal ou verbal a um radical. O próprio nome nos diz, né? Sufixal. Então, é anexado o quê? Um sufixo. Exemplo. Aqui a palavra primitiva seria pedra, né? Foi acrescido um sufixo a ela. E eu tenho a palavra pedreiro. Aqui, livraria e civilizar. Todos em vermelho aqui para vocês observarem o sufixo que eu acresci ali na minha palavra. Agora, a formação parasintética. É o processo de derivação pelo qual é acrescido um prefixo e um sufixo, simultaneamente ao radical, ok? Eu tenho as duas coisas ali, ao mesmo tempo, simultaneamente no meu radical. Exemplo, anoitecer, ok? O prefixo a, aí eu tenho o radical noite no meio ali, e o sufixo ecer, anoitecer. Então, esse é o processo de derivação parasintético, ok? Pernoitar, a mesma coisa, tem um prefixo, o radical e mais o sufixo. Então, é uma formação de palavras pelo processo parasintético. Observação aqui. Existem palavras que apresentam prefixo e sufixo, mas não são formadas por parassíntese, tá? Existe essa exceção em língua portuguesa. E para que ocorra assim a parassíntese, é necessário que o prefixo e o sufixo juntem-se ao radical ao mesmo tempo, como os exemplos ali. E para verificar tal derivação, o que você tem que fazer? Basta você retirar o prefixo ou o sufixo da palavra. Se a palavra deixar de ter sentido, então ela foi formada por derivação parasintética. Caso, né, você retire ali um deles e a palavra continue a ter sentido, mesmo com a retirada do prefixo ou do sufixo, ela terá sido formada por derivação prefixal ou sufixal, ok? Isso aqui é um macetinho para que vocês consigam identificar quando a variação é parasintética ou não. O próximo é o processo de derivação através da regressiva, né? Em que são formados os substantivos a partir dos verbos. Essa é a regressiva. É o processo de derivação em que são formados substantivos a partir de verbos. Um exemplo aqui. Ninguém justificou o atraso. Vejam, a princípio eu tenho o verbo atrasar, mas na minha frase aqui, ninguém justificou o atraso. Ela tem função do quê? De substantivo, né? Outro exemplo aqui que vem corroborar com essa ideia. O debate foi longo, vem do verbo debater, porém aqui na minha frase, o debate foi longo. Na minha frase, ela assume o status de substantivo.